Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais um Destaques da Semana. Dessa vez, a gente tem aí pela frente a decisão de taxa de juros de alguns dos maiores bancos centrais do mundo, né? E aqui no Brasil, a novela da política brasileira, toda aquela situação com a PEC de transição e até um certo embate entre o governo que vai assumir e o governo que está deixando aí a direção do nosso país. Bom, o que mais importa disso tudo? Como isso afeta a sua vida de trader? Fica ligado aqui no canal do Portal do Trader, meu nome é Caio Sasaki, vai ser um prazer falar disso tudo com você. Depois da vinheta, a gente se vê, já aproveita e dá aquele like, se inscreve no canal, deixa os seus comentários aqui abaixo. Lembra que isso tudo é muito importante para enriquecer os nossos conteúdos. Até daqui a pouco! Seja muito bem-vindo ao canal do Portal do Trader. Semana passada a gente estava falando sobre o Copom, né, sobre a PEC de transição, falamos um pouquinho sobre alguns dados importantes na China, questões na Europa, aquilo que afeta o trade. Isso tudo já passou, já está devidamente precificada. Eu diria que a China continua como algo importante, né, mas de modo geral, eu acho que de lá não deve vir muita surpresa, deve seguir com a flexibilização na política Covid-0, né? E aos poucos a gente deve retomar ali o ritmo de economia anterior. O papo dessa semana é um pouco diferente. O que nós temos nessa semana? Então vamos lá. O primeiro ponto, vamos chamar a atenção para o final da semana passada, Copa do Mundo. Copa do Mundo praticamente para o brasileiro terminou, né? Brasil fora do jogo. Aliás, fala para mim o que você acha que foi pior, hein? Brasil fora da Copa, Argentina, vitória na sexta-feira ou Haddad confirmado para Fazenda? Para muita gente do mercado, esse terceiro item de fato foi a pior notícia da nossa sexta-feira. Mas eu acho que a Copa, já pensando ali, eu sei que já fazem 3 dias, né? Mas não vamos deixar passar esse bonde. Eu gostaria de falar algumas coisas importantes, algumas lições importantes daquele episódio, né? A primeira delas, o mercado, né, ou o seu adversário, ele não é sempre o mesmo. Então você precisa se adaptar. Então o Brasil deu um show perante a Coreia, pelo menos de gol, Coreia do Sul, mas isso não significa que a gente ia pegar um adversário igual, né? E o trader muitas vezes ele se engana achando que ele vai enfrentar o mesmo mercado todos os dias, que aquele mesmo set, aquele mesmo setup, aquela mesma técnica vai fazer ele vencer sempre. Então é preciso adaptação, sim, é preciso entender como cada caso, um caso único. Outro ponto que eu acho que é importante falar sobre a Copa e o trading, né? Você ficou triste com a derrota do Brasil? Eu confesso que eu fiquei triste, né? Eu fiquei frustrado, a minha expectativa, óbvio, era ver o Brasil ganhar e nessa terça-feira, amanhã, acompanhar o Brasil ali nas semifinais. E olha que eu não sou um grande torcedor de futebol, né? Durante os jogos eu estava ali muito focado no cuidado com os meus filhos, tenho filhos muito pequenos, né? Então, hora eu tava trocando uma fralda, hora eu tava botando ordem na casa porque as crianças bagunçam muito. Eu não acompanhei muito de perto o jogo, não tava ali torcendo fervorosamente, mas eu tava assim torcendo para que o Brasil vencesse, para que o Brasil fosse para a final e, enfim, abraçasse a taça do Hexa. E eu fiquei, de certa forma, frustrado porque foi uma expectativa minha frustrada, certo? Isso é ruim, né? Sempre quando você tem uma expectativa frustrada. Mostrar que você estava errado é sempre ruim e o mercado faz isso com a gente com muita frequência. E o que eu gostaria de dizer com relação a isso é o seguinte, a sua perspectiva não pode jamais conduzir os seus atos, tá? Uma coisa é como você se sente, a outra coisa completamente diferente, ou pelo menos deveria ser completamente diferente, a forma como você reage diante de como você se sente, tá? Então jamais deixe a sua frustração conduzir os seus atos. Bom, agora vamos direto ao que nos interessa. Nessa semana a gente tem ali, de fato, o Haddad confirmado, né, na Fazenda. Além disso, né, o Lula, ele anunciou outros ministros, como é o caso do Guilherme Mello e do Bernard Api. E, bom, o Bernard Api, no caso, ele ficou cotado ali para ser ministro do Planejamento ou secretário da Reforma Tributária, o que é uma coisa muito legal, porque é algo que o Lula nunca fez, ou o PT nunca fez em seus governos anteriores, né? Reforma tributária. E o fato disso estar sendo mencionado é algo bom. Lembrando que
Isso era uma pauta importante ali ao longo do governo Bolsonaro, e se isso for mantido de alguma forma, é algo de interesse, acho que, da nação e, consequentemente, deve refletir bem no mercado, tá? Além disso, também foram mencionados ali o Marcos Cruz, né, como o secretário da Fazenda ou das políticas econômicas. Marco Bonomo, ele que vem lá do INSPER, né? Carlos Hamilton, que é ex-Banco Central. Temos também, eu estou olhando para minha colinha que tá, não vou disfarçar não. O Rodrigo Orair, ex-diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado. Isso é uma coisa bacana, né? E ele é especialista, inclusive, em tributação. Então é legal ver gente de perfil mais técnico integrando aí esse novo governo, tá? Existem ainda outros ministros ali na mira, né? O pessoal cogitando, que é o caso do Flávio Dino, na Justiça, no caso, o Mauro Vieira, nas Relações Exteriores, e o Rui Costa, na Casa Civil, tá? Hoje, às 14 horas, né? Rolou ali a diplomação, e inclusive com um forte esquema de segurança envolvendo o Alckmin e o Lula, certo? E ali, bom, depois disso era esperado sim, de fato, algumas confirmações, como o nome da Simone Tebet, no caso, cotada para o desenvolvimento social, e Isolda Sela para educação, ela que foi governadora ali do Ceará, tá? Bom, de certa forma são escolhas em que o Lula se posiciona contra o PT, aquela coisa, né, de favores políticos, por isso que essas pessoas estão lá. E ainda vale ressaltar, né, que o procurador Jorge Messias, né, ele que esteve envolvido no auge da Lava Jato lá em 2016, ele deve ali comandar a Advocacia Geral da União, famosa AGU. Um sopão político, ele deve seguir na mira do nosso mercado, pode fazer preço, tá? Vale a pena ficar acompanhando isso. Onde é que eu acompanho? Eu acompanho num boletim diário chamado Bom Dia Mercado, escrito pela jornalista Rosa Riscala, Mariana Ciscato. São duas jornalistas. Muito bom, é o principal boletim mais acompanhado do mercado, sei lá, faz mais de 15 anos que ele existe, ok? Eu mesmo acompanho há mais de 15 anos. Vamos deixar o Brasil um pouquinho de lado, porque hoje são basicamente dois focos principais. Questão cenário político brasileiro e bancos centrais, alguns dos principais do mundo. Quais são esses bancos centrais? Vamos falar um pouquinho de agenda internacional, né? Amanhã, terça-feira, a gente tem o CPI, que é o Índice de Preços do Consumidor, normalmente utilizado ali para balizar a expectativa de aumento na taxa de juros do Fed, né, o Banco Central norte-americano. E aí sim, falando de Fed, quarta-feira temos o FONC. O FONC é quando o Fed, o Federal Reserve, ele anuncia a taxa de juros norte-americana. O mercado precificou amplamente um ajuste de 0,5% para cima, certo? No entanto, não é esse o ponto que todo mundo vai prestar atenção. As pessoas querem saber, meia hora depois que o dado é anunciado, do discurso do Powell, presidente do Fed. Então, neste caso, eles querem saber se o Powell vai manter um discurso mais dovish, mais suave em relação às próximas atuações nos juros, né? Ou se ele vai mudar um pouco desse discurso. Isso tudo muda muito a expectativa do mercado. Esse é o ápice do internacional, né? Do cenário internacional. Mas na quinta-feira a gente ainda tem as decisões de taxa de juros do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra. Duas nações ali relevantes. Mas assim, disparado, o mais importante de fato é os Estados Unidos. Então, quarta-feira, na parte da tarde, inclusive, nosso mercado vai estar aberto. Se você opera day trade e pode ficar em frente à tela, muito cuidado nesse momento. Pode gerar oportunidade, mas pode sim gerar uns stops dimensionados acima do que você esperava. Então, muita cautela, muito cuidado. Gostou do vídeo? Gostou do que você está ouvindo até agora? Lembra aqui de dar o seu like, deixar seus comentários, tá? Vou colocar o gráfico aqui, inclusive. Vamos lá. A gente tem aqui o Ibov, nesse exato momento, né, derretendo, certo? Temos aqui o dólar subindo. Isso tudo é reflexo de um mercado preocupado. Isso aqui reflete pessimismo. Lembrando que eu estou analisando os mercados spot, o dólar à vista, né, e o Ibov, que é o índice à vista. Quem faz análise, inclusive, para prazo maior, é altamente recomendado olhar o mercado à vista e não o mercado futuro, ok?
Bom, notamos que quem gosta de padrões gráficos, temos um ombro, cabeça a ombro sendo acionado no Ibov, hoje mercado sangrando, isso contrata movimento de queda até mais amplo, tá? Então toma bastante cuidado aí, o mercado ele não segue otimista e isso não deve mudar tão cedo. Com relação ao dólar, ele segue ali num período diário, dentro de uma congestão que já dura ali alguns bons meses, né? E a gente traçando aqui linhas de tendência de alta e de baixa, notamos que ele segue negociando entre as duas linhas de tendência. Contudo, vale a atenção, caminhando aqui para a linha de cima, sinalizando que a moeda pode decolar, pode acelerar um movimento comprador. Beleza? Agora vamos lá, eu falei algumas coisas ali, né? Teve, de certa forma, são dois tópicos principais, né? Cenário político interno e o Federal Reserve lá fora, mas assim, de tudo isso, o que realmente importa? Então se liga que eu vou dar 3 tópicos para você se concentrar, né? O clima político aqui, ele é importante pra caramba, mas é uma questão mais subjetiva, né? Você precisa ler e ir colhendo impressões, não é assim, Haddad na Fazenda faz a bolsa cair 1.000 pontos, não dá para precificar dessa forma, tá? Então, de certa forma, impressões. Se você ainda é novo no mercado, suas impressões vão ser mais erradas no início, mas com o tempo você ajusta. E é por isso que é importante ficar atento ao contexto, acompanhar essa novelinha, né? Vamos dizer assim. Um outro ponto é com relação à economia dos Estados Unidos. Por que é importante a gente prestar atenção, especialmente nesse anúncio de taxa de juros dos Estados Unidos? Eu vou explicar uma coisa. Bolsa norte-americana, a economia norte-americana ela é considerada muito mais segura se comparada à economia brasileira. Portanto, o investidor global, quando ele olha Estados Unidos versus outras economias, inclusive economias emergentes e produtores de commodities, onde o Brasil se encaixa, o que ele vai olhar? Estados Unidos é mais interessante, porém ele entrega menos rendimento na sua taxa de juros, né? Sua renda fixa não é tão legal, embora seja muito mais segura. Economias emergentes, economias igual a do Brasil, tem uma taxa de juros bacana, rendimento de renda fixa é legal, só que tem um risco desses países, dessas nações, elas não são tão confiáveis quanto os Estados Unidos, tá? Então, quando a taxa de juros dos Estados Unidos sobe, isso significa que você tem aqui uma fonte de investimento muito mais confiável, pagando cada vez melhor. Isso faz com que o dinheiro saia de outras nações, entre elas o Brasil. Isso faz o dólar subir, isso eventualmente faz a bolsa cair. A nossa bolsa ela não vai cair tanto por conta disso, porque o dinheiro do gringo hoje pode ser que ele esteja muito mais na nossa renda fixa, que beira ali os 14%, né? Então, toda vez que a taxa de juros dos Estados Unidos melhora, e é o contexto que a gente vai ter ao longo dessa semana, a gente pode ter fuga de capital do nosso país. Beleza? Ou pelo menos a não entrada de capital novo, o que é ruim também. E é por isso que ficar de olho no que acontece na taxa de juros norte-americana é importante. E é por isso que dados de inflação é importante, porque economistas norte-americanos eles levam em consideração a demanda, o consumo, a taxa de inflação para balizar a taxa de juros. E aí, para finalizar, galera, é o seguinte. Com esse cenário, e aí falando mais de mercado nacional, a gente vai ter um 2023 bem turvo, de modo geral ruim para o investidor de bolsa de valores de prazo maior, mas um ano fantástico para o trader. Só para você ter uma noção mais clara, né, a gente teve no discurso que o Lula deu na sexta-feira, ele tentando empurrar a bomba para o colo do governo Bolsonaro, dizendo que o governo Bolsonaro está saindo, deixando uma terra arrasada, que os caras não deram atenção para a economia e isso e aquilo. E agora, nesse momento, eles estão numa discussão, porque o Guedes, ele soltou uma nota dizendo que pela primeira vez desde 2013, o Brasil fecha ali um ano com superávit nas contas públicas, que o governo entrega o país numa situação muito melhor do que ele já esteve anteriormente. Então, segue numa discussão. De qualquer forma, vale a pena prestar atenção mais no discurso do Lula, não porque ele seja mais verdadeiro, mas é porque ele é o próximo a assumir e ele está querendo dizer... Vamos lá, versão legendada. Ele quer dizer o seguinte, ter mais dificuldade de governar ao longo de 2023, porque ele vai estar limpando uma sujeira. Independentemente de ser verdade, ele já está adiantando o que vai acontecer quando ele assumir o governo. Ele não vai produzir muito. Aí a desculpa, se você abraça ou não, fica por tua conta, mas o fato está ali.
A gente não vai ter um governo caminhando muito em 2023. Isso faz com que a nossa economia dê uma emperrada, isso faz com que a nossa bolsa de valores não caminhe. Então você, investidor de ações, stock picker, né? Toma bastante cuidado, você vai se preocupar. Agora você que é trader, cara, o mercado, ele não fica parado. O mercado ele fica oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se você sabe surfar essas ondas intermediárias, sendo um day trader ou um swing trader, cara, pode ser um ano fantástico para você. Então, para você trader, pode ser um ano muito bom, né? E para você investidor de longo prazo, talvez seja mais interessante você olhar para renda fixa, que vai seguir ali em torno dos seus 14%, cá entre nós, pagando muito bem. Show de bola? E é isso aí, esses foram os destaques dessa semana, espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o seu like, seus comentários aqui embaixo, né? E lembre de se inscrever no canal, participa, porque isso tudo é o que enriquece as nossas publicações aqui no YouTube. Maravilha? Forte abraço e a gente se vê na quarta-feira, tem mais vídeo, né? Quarta-feira tem mais vídeo sobre as questões gerenciais do trader, domínio técnico, a parte do domínio prático. Então, vejo você lá. Forte abraço.